Tudo bom, pessoal? Estou esperando o Rafa sair agora, então eu vou conversar com vocês mais rapidinho, tentar gravar um vídeo bem rápido, que hoje eu estava conversando com um casal que veio para cá, cliente nosso, já estão com Green Card há bastante tempo, já faz 3 anos. E eles me ligaram perguntando sobre algumas questões relacionadas ao filho deles, universidade, isso, aquilo e tudo mais. Nessa conversa, eu sempre digo para vocês, eu aprendo muito, todos os dias. Eu acho que isso é o mais legal da minha profissão, o quanto a gente pode aprender se a gente souber observar os outros, se a gente souber entender a necessidade do outro. A gente aprende muito com isso. E eu acho que é legal a gente compartilhar isso com vocês também. Então vamos lá. Eu não vou citar o caso deles, eu vou citar o meu caso, porque eu passei por isso há alguns anos atrás, tá? Quando a gente morava em Miami, meu filho começou a jogar basquete muito novo, muito pequeno mesmo. Com 4 anos ele já estava brincando em escolinha de basquete, com 5, 6 ele foi evoluindo, com 8 para 9 anos ele já se destacava bastante. E ele tinha uma capacidade de marcar cestas de 3 pontos que geralmente os meninos na idade dele não tinham essa capacidade, né? Porque faltava força, tinha que arremessar com as 2 mãos, ele era maior, então ele era mais alto, era troncudinho, sempre foi. Então ele tinha uma força que ele conseguia fazer arremesso de 3 pontos e fazia isso, desequilibrava o time, tá? E aí ele foi chamado para jogar em um time, logo depois ele foi chamado para outro. Nisso ele começou a participar de campeonatos regionais, depois estaduais, depois ele foi para um outro time, onde ele começou a jogar mais sério ainda. Ele chegou entre os 10 primeiros da Flórida, ele treinava com o Remy e isso me custava muito dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo. Naquela época eu lembro que eu tinha um terreno no interior de São Paulo ali, e eu vendi esse terreno especificamente para investir aquele dinheiro no treinamento do Rafa. Por quê? Porque quem lembra dessa época, quem chegou a ver o canal dele no YouTube na época, eu acho que era Rafael Toledo Basketball, uma coisa assim, não sei nem se existe ainda esse canal. Ele jogava muito, ele jogava num nível muito alto mesmo para a idade dele, para os meninos da idade dele. E eu fui investindo muito dinheiro nisso, tá? Foram rios de dinheiro. Só o treinamento que ele tinha com o Remy, quem tem inclusive vídeos dele treinando com o Remy. O Remy era o treinador do LeBron James e dos filhos do Dwayne Wade e do Hassan Whiteside. Então o Rafa treinava com esses caras no mesmo gym. Eles treinavam muitas vezes na mesma hora, inclusive. Então ele tinha aí um treinamento muito caro e eu vendi muitas coisas para bancar isso, né? Quando o Rafa tinha 12 anos, mais ou menos, ele simplesmente chegou para mim e falou: pai, eu não quero mais, não quero. Tem um monte de medalha, tem um monte de título, tem um monte de troféu, tem um monte de foto, tem um monte de recordação, gastei um monte de dinheiro, mas ele disse: eu simplesmente não quero mais. Quando ele jogava, você via que ele já não estava jogando com paixão, ele não estava... Quem assistiu os vídeos dele antes, via ele jogando daquela, falava, não, é outra pessoa, tá? E eu percebi que ali tinha desligado a chavinha nele, tinha desligado o coração dele pelo basquete. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito decepcionado, muito. Para eu aceitar aquilo foi muito difícil, porque eu vendi coisas. Eu trabalhava 14, 15 horas por dia para conseguir bancar o treinamento dele, para conseguir bancar ele participar disso, porque para mim ele ia ser o brasileiro na NBA, tá? Eu tinha certeza disso, e não foi, né? Logo depois, com uns 13 para 14 anos, 12 para 13, o Rafa começou a andar de kart. Pegou paixão, queria correr, eu comprei um kart, ele começou a correr. Aí eu já não investi tanto dinheiro, que eu falei, daqui a pouco isso aí passa, né? E ele começou, correu, participou de campeonatos. E aí eu comprei um kart melhor, mas o treinamento dele era feito com o pessoal que estava na pista, tá? Eu já não investia tanto em cima, porque a questão do basquete ainda estava, né? Eu falei, pô, meu, caramba,
dia ele vai voltar. Não vai voltar, né? E com isso ele foi correndo, competindo, chegava em sexto, quinto, quarto, terceiro, começou a disputar campeonato regional, disputou campeonato estadual, disputou um campeonato nacional, foi muito bem colocado. Aí eu resolvi colocar ele para treinar Fórmula, que era o que ele queria, quando ele tinha 15 para 16 anos. Foi super bem, né? Chegou em segundo lugar no SCCA, teve muitas, conseguiu muita coisa, né? Correndo em Coura, no Circuito das Américas, onde é a Fórmula 1, correu diversas vezes. O Rafa tem muitas corridas lá. Chegar em Coura nos primeiros 20 é maravilhoso. O Rafa chegava em oitavo, sexto, correndo de Fórmula 4, né? Correu de Pro Mazda, correu de Fórmula 4, fez alguns testes de Fórmula 3, tava louco para entrar para GT4, e eu percebi que não era aquilo, né? Era uma alegria para ele, era uma vontade dele, era uma paixão dele, era um hobby dele, mas ele não ia ser um piloto de Fórmula 1, tá? Porque eu sentia que aquilo não era o que batia o coração dele. É muito difícil para um pai, para uma mãe, para alguém que investe tanto e cria tanta expectativa, porque eu acho que a gente cria muita expectativa de que os nossos filhos vão ser melhores do que a gente quer que eles sejam melhores do que a gente investe tudo neles, né? E a gente faz o máximo que a gente pode por eles. Eu às vezes vejo aí alguns pais que falam: eu quero o melhor carro para mim, a melhor coisa para mim, a melhor coisa é meu filho que se vire para fazer as coisas dele. Ok, eu não tô te dizendo que você está errado, eu só estou dizendo que eu não sou assim, né? Eu quero ver meu filho sempre melhor do que eu quero ver ele mais estruturado do que eu quero criar para o meu filho oportunidades para que ele possa seguir a vida dele, né? Eu acho que essa é a minha missão como pai. Eu não vou dizer a minha obrigação, porque eu acho que a minha obrigação como pai seria dar a ele educação, sustento e uma casa para morar, mas a minha função como pai é dar muito mais do que isso, né? Ela vai muito mais interna do que isso. E aí, quando a gente vai por essa situação, quando a gente deposita muita coisa em cima, a gente cria muita expectativa em cima, tem a frustração. Porque nem sempre o seu filho vai ser o que você quer, nem sempre ele vai pensar como você quer. Tem horas que eu quero enforcar o Rafa e falar: pelo amor de Deus, acorda, se liga. Mas ele é desse jeito, e a gente, por amar os nossos filhos, a gente precisa aprender a aceitar esse tipo de coisa. As escolhas deles não dependem da gente. Se ele vai ser engenheiro, advogado, médico ou qualquer coisa que quiser na vida, é o que vai fazer ele feliz, não o que vai fazer você feliz. A gente tem um tempo de vida aqui. Daqui 50 anos, eu estou com 50, com certeza daqui 50 anos eu não estarei aqui, né? Mas se Deus quiser, ele estará. E seus filhos também, e os filhos dele também, né? E o que vai fazê-lo feliz? Ele ser o que você gostaria que ele fosse, ou ele ser o que ele gostaria que ele fosse? Meu pai gostaria que eu fosse engenheiro, meu pai era engenheiro, meu pai adoraria que eu fosse engenheiro, mas não era para mim. E mesmo eu tendo passado na faculdade, não era para mim. Eu entrei e falei: eu odeio calculadora. Eu não sei calcular o seno, o cosseno, eu não sei calcular essas porcarias. Eu não sei, não é pra mim. Eu não consigo isso. Eu não sei mexer, eu sei mexer mais ou menos no HP, porque meu pai era engenheiro, ele me obrigou a aprender a mexer no HP. Mas se você pedir para mim calcular aqueles cálculos monstruosos, eu não consigo, né? O que precisa para fazer uma viga parar em pé? Contratar um engenheiro, é o que eu sei. E a gente às vezes fica nessa situação de querer criar muita expectativa em cima dos filhos, e a gente acaba direcionando eles por alguns lugares. Por que eu conto essa história para vocês? Porque muitos dos nossos filhos hoje não têm a menor ideia do porquê nós escolhemos mudar de país. A grande maioria deles não tem ideia do que é o Lula, né? Eles imaginam que o Lula é um molusco que vive nos oceanos. Ah, mas o Lula é bandido.
presidente, estou falando, não o Lula dos oceanos. Ele não tem ideia do que é isso. Se você tentar mostrar para ele o que é um processo de corrupção, o que foi a lavagem, ele não vai entender, não adianta, ele não vai entender. Se você tentar mostrar isso para um petista que é adulto, às vezes formado, ele também não vai entender. Se você tentar explicar para um advogado como que uma pessoa condenada em 3 instâncias é descondenada, ele também não vai entender. Aí você pergunta para ele, você fala, não, mas peraí, ele não foi bem assim. Não, isso é a sua opinião, porque foi assim exatamente o que aconteceu, ele foi condenado, né? O Lula foi descondenado. O Lula é ficha limpa, o Trump não é ficha limpa. Anularam as penas, mas não anularam a condenação dele. Mas o Lula anularam. Coisas que só acontecem no Brasil, mas o seu filho não vai entender isso. Ele não vai compreender o quanto você sacrificou para que ele pudesse ter uma vida diferente num país diferente. Ele não vai entender o quanto você teve que vender, o quanto você criou expectativa, porque a expectativa é sua, é só sua, não é dele. Ele não vai entender até que ele seja pai, até que ele tenha as expectativas dele, que ele tenha as necessidades dele, a vontade dele, a família dele. Ele não vai entender. E uma vez, há umas 2 semanas atrás, eu escrevi até um post no Instagram que eu publiquei, que a gente se esquece, quando eu falo nós pais, mães, tá? A gente se esquece que a gente cria os nossos filhos, ou pelo menos, a menos que você seja narcisista, a gente cria os nossos filhos para que a gente seja completamente inútil na vida deles. Se você for inútil na vida do seu filho, a sua missão como pai, a sua missão como mãe foi cumprida. Ele consegue se sustentar, ele consegue viver, ele consegue tocar a vida dele, ele consegue ter responsabilidades, ele consegue assumir compromissos e cumprir esses compromissos. A sua missão foi cumprida. Se o seu filho continua dependendo de você, mesmo adulto, 30 anos aí, o seu filho continua dependendo de você, a sua missão como pai fracassou. Você não conseguiu fazer aquilo que você deveria fazer. Você não conseguiu fazer o seu filho querer voar. Você não ensinou o seu filho a querer voar. E quando a gente... eu falo pra vocês, eu sou pai solteiro, né? Cada vez que eu tenho que empurrar meu filho pra fora do ninho, é uma facada que eu dou no meu coração. Mas é o que eu tenho que fazer pela vida dele. E as escolhas dele, ele escolheu fazer direito porque ele quis. Eu nunca cheguei pra ele e falei assim, olha, eu acho que você deveria fazer direito. Nunca. O que eu fiz foi, vagabundo não existe vagabundo na minha casa. Com 16 anos você vai começar a trabalhar. Você vai ter o seu dinheiro, você vai pagar as suas continhas, as suas saídas com seus amigos, a gasolina do seu carro. É você que vai pagar. O resto eu dou, óbvio. Sou teu pai, até tenho prazer nisso, né? Eu tenho muito prazer em proporcionar coisa pro Rafa e para as pessoas que eu amo. Mas ele tem que ter a responsabilidade dele. E se você não empurra seu filho para fora do ninho, você está falhando a sua missão como pai. Dói, eu sei que dói, a gente surta, a gente morre de medo, a gente fica apavorado e a gente sabe que as coisas nem sempre vão dar certo e que eles nem sempre têm a maturidade que a gente espera que eles tenham. Mas a gente precisa fazer isso, porque senão a nossa missão como pais foi totalmente falha, né? Nós falhamos. E se você não enxerga que em algum momento o seu filho vai fazer a escolha dele, para a faculdade dele, para o caminho dele, para a vida dele, se você não consegue entender isso, além de sofrer demais, você vai colocar um peso nas costas dele que talvez ele não tenha maturidade e talvez ele não tenha a condição ainda, não intelectual no sentido de inteligência, mas intelectual no sentido de processamento, né, daquela situação. Talvez ele não tenha capacidade de processar aquilo ainda, a importância daquilo ainda. E se ele não tiver, vocês vão ver uma pessoa morando num país distante daquele onde ele nasceu, muitas vezes longe do resto da família, e que vai entrar num atrito com você, porque ele vai achar que você está jogando contra. Você está querendo fazer ele ser aquilo que você é, ou aquilo que você espera que ele seja, e não aquilo que efetivamente ele é dentro do coração dele, tá? Então eu quis trazer aqui para vocês essa conversa de amigos, né? Eu acho que eu conversei aqui com vocês mais como amigo, como um conselheiro, ou como trocando um pouquinho de informação do que eu já vi nesses muitos anos.
Já vi muitos adolescentes aqui chegarem, principalmente nessa época de faculdade, e entrarem em atritos com os pais, porque os pais querem uma coisa, os jovens querem outras. Eles querem muitas vezes os amigos, vocês vão perceber, os amigos ficam na orelha: mas a gente precisa ir para a faculdade e tal, porque a gente aluga um apartamento ali, aí a gente vai fazer a festa todo dia, a gente vai fazer... Tem coisas que você tem capacidade de decidir, você pode decidir, você deve decidir, né? Principalmente aquelas coisas que digam respeito à segurança do seu filho, à proteção, né? Sem o excesso, porque às vezes você super proteger é você colocar o seu filho dentro da sua bolha. E aí você tem certidão de nascimento, né? Você tem de casamento também, e de óbito você tem? Não, né? Então você não sabe até quando você vai durar, ninguém sabe. E quando você faltar, seu filho está pronto para te suceder, ou para entender que a partir daquele momento ele vai ter que tomar algumas decisões na vida dele, ou você vai deixar ele se desesperar? Esse é o ponto dessa conversa, né? A gente permitir que às vezes os filhos começam a criar as penas, as asas. Você precisa dar um empurrãozinho nele para ele aprender a voar, né? E ele vai tomar um tombo, é normal ele tomar um tombo, mas você precisa aceitar que ele precisa voar, e ele vai fazer as escolhas dele, ele vai pegar os ventos dele. E nós fomos feitos para sermos inúteis na vida deles. Se nós formos inúteis, se nós chegarmos a um ponto de sermos inúteis na vida dos nossos filhos, e eles nos amarem, mesmo diante da nossa inutilidade para a vida deles, eles não precisam da gente, mas eles querem estar junto com a gente. Aí sim a gente deu certo como pai, aí sim a gente venceu como pais, certo? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus. Deixem eles voarem, porque é uma decisão difícil, mas é o que nós podemos fazer, certo? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.